Fala pessoal, começando mais uma aula de Javinha para nós aqui. E hoje, opa, criei o negócio errado. Hoje a gente vai mexer com variáveis de ponto flutuante, beleza? Vamos colocar aqui flutuante, ponto Java. Temos aqui o nosso flutuante ponto Java. Esse pedaço que eu estou fazendo aqui, criar a classe, primeira função, eu não vou explicar de novo. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo na descrição para você ver como é que cada coisa dessa significa e por que a gente está colocando isso aqui. E fazer duas coisas de uma vez é muito difícil. Hum, beleza. Primeiramente, o que é uma variável de ponto flutuante? É uma variável decimal. É um decimal. Vamos colocar assim. Por exemplo, 1.1 é um decimal. Entendeu? 2.5 é um decimal. Pô, quero dividir 5 dividido por 2. Dá quanto? Dá 2.5. 2,5. Entendeu? Isso aqui, ó. Eita. Isso é um ponto flutuante, beleza? Por causa do ponto, eu imagino. O ponto flutua entre um número e outro. E beleza. Agora, quais tipos de variáveis de ponto flutuante a gente tem? A gente tem o float e a gente tem o double. Por que a gente tem esses dois? Porque o float, ele é uma variável de ponto flutuante, mas ele comporta valores menores, e o double, ele comporta valores de ponto flutuante maiores. Eu não lembro de cabeça exatamente agora qual que é o valor específico que cada um deles comporta, mas vocês têm que entender que chega um certo ponto que o float ele não aguenta mais, aí vocês têm que salvar o valor de ponto flutuante de vocês num double. É um problema relativamente fácil de resolver. Você vai colocar float, vai dar um erro. Você vai colocar double, não vai dar o erro mais. Na prática, funciona assim. Na teoria, a gente pode complicar um pouco mais. Mas aí, o que acontece? Em Java, para eu declarar um valor já de ponto flutuante, eu tenho que começar com um double. Double 2.5. Double, vamos dar um nome para variável, né? Tem que dar um nome para variável. Esqueci de dar um nome para variável. Esse aqui vai ser o primeiro. E o primeiro vale 2.5. Agora, se eu coloco aqui um float segundo e coloco que o valor de segundo é 2.5 também, vocês vão ver que segundo vai dar erro. Java flutuante.java. Ah lá, segundo dá erro. Por quê? Porque primeiro, o número de casas que você tem que colocar depois do ponto, ele é um número que que a gente não colocou aqui do jeito certo, entendeu? Para a gente colocar o número de casas que a gente quiser, tem que ser no double. No float, não dá. Agora eu posso vir aqui e botar, tipo, sei lá, isso aí. Eu coloquei ali. Aí se a gente vier aqui, aí tá, beleza. Vamos criar um int aqui agora, que vai ser terceiro e vai ser. Primeiro a gente vai trocar esse daqui por 5 e vamos colocar esse aqui como 2 e a gente vai criar um float quarto que vai ser, não vai ter valor. Por enquanto ele não tem valor. E agora a gente vai dizer que quarto é igual a segundo. Nossa, que confusão. Tá muito confuso. Pera aí. Vamos de N1, N2, N3 e N4. Acho que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Beleza.
A gente tem o número um que é um double, o número 2 que é um float, o número 3 que é um int, e o número 4 que é a divisão de N2 por N3. E agora a gente vai printar isso. System.out.println. Agora a gente vai printar o N4. N4, galera, só para lembrar, N4 é um float, beleza? A gente está dividindo um int por um int de verdade e vai sair um resultado aqui, ó. Eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. É normal esquecer de colocar ponto e vírgula também. Todo mundo esquece de colocar ponto e vírgula. Aí ele mostrou um 2.5. Por quê? Porque realmente 5 dividido por 2 vai ser 2.5. Ele cortou as casas que ele deveria. Porque normalmente aparece um monte de casas, né? Mas ele cortou as casas que apareceriam. Acho que ele arredondou, né? Provavelmente ele deve ter arredondado. Ou isso aqui arredondou, ou arredondou aqui mesmo. Mas o Java arredondou o valor, beleza? Esse double aqui, se eu printar ele, printar o nosso N1, ele aparece certinho do jeito que a gente digitou, entendeu? Agora, e se eu vier aqui e botar um N1 mais N4? Eu fiz uma soma de um double com um float, entendeu? E saiu esse valor. Então, tipo, você pode somar double com float. O ideal é que você sempre faça alguma coisa parecida com esse daqui, ó. Você cria um double aqui. Isso assim, se você estiver fazendo um sistema real, elaborado, de verdade, né? Você vai criar por exemplo, um sistema de banco. Aí você tem lá no sistema de banco, você tem um float para mexer com porcentagem. Aí você está mexendo com porcentagem usando float. Aí tem um float lá, o float 0.2, que significa 20%. Aí você vai e multiplica esse float 0.2 por um valor qualquer lá. Você vai salvar esse resultado numa variável double e printar essa variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem a N5. Você vai multiplicar o float pelo valor, salvando na N5, e depois você vai printar a N5. Porque o certo a se fazer é isso. Que se a gente fizer do jeito que a gente está fazendo isso aqui pode dar um erro. Pode dar vários erros, na verdade. E aí a gente printa um N5. Might not have been initialized. Ah, tá. Não, é realmente. Realmente, a gente vai ter que fazer isso assim. Nessa ordem. E eu esqueci de colocar o ponto e vírgula de novo. Porque o ponto e vírgula é importante. E aí a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha. Deixa eu explicar um outro negócio pra vocês, galera. Eu vou explicar nessa aula, depois a gente vai repassar isso direitinho, mas eu vou explicar isso por alto aqui. Tem duas formas de você declarar uma variável. Você declara a variável atribuindo valor. Então, aqui eu declarei a variável e aqui eu atribuí o valor. A segunda forma é você só declarou a variável. Nessa linha 6 aqui, ó, float n4, eu só declarei a variável. Aqui eu atribuí o valor à variável que eu declarei. Então, essas três variáveis aqui, elas estão declaradas e inicializadas, porque eu atribuí valor a elas. Essas duas variáveis aqui, elas estão declaradas, mas elas não estão inicializadas, porque eu não atribuí valor a elas. Eu inicializei as variáveis aqui, porque foi aqui que eu atribuí valor a elas. Inicializar é atribuir valor, entendeu? Então, se você só criar uma variável,
Vocês têm que tomar cuidado, porque se você não inicializa essa variável e tenta dar um print ou qualquer coisa assim nela depois, ou usar ela para alguma coisa, dá erro, porque ela não tem nada, é um espaço vazio na memória, entendeu? Declarar uma variável é reservar um espaço na memória, entendeu? Atribuir um valor a uma variável é colocar algo no espaço da memória que você reservou, beleza? E por hoje é isso, galera. Curte aí se você gostou da aula, se inscreve no canal, recomenda os vídeos pros amigos aí, todo mundo vai ter que aprender programação um dia. E é isso, galera. Valeu.